acabei de assistir o novo episódio de Only Murders in the Building, não dei tempo nem pro episódio descansar, assim, na minha cabeça e já vim gravar. E continuando ali a saga de analisar os episódios da quinta temporada de Only Murders in the Building, hoje eu vim analisar o quarto episódio e falar um pouco aqui sobre as teorias das vozes da minha cabeça sobre ele. E obviamente esse vídeo ele vai ter spoiler. A gente começa com trechos dos três que estavam ali como suspeitos no final do episódio passado, que eu não vou explicar muito sobre, mas só mostra ali um pouquinho sobre as personalidades dos três e com que eles trabalham, um negócio meio coach. E depois a gente volta pro nosso trio preferido, né, o Charles, a Mabel e o Oliver, que estavam escondidos ali no cassino enquanto ouviam a conversinha do Percy Jackson, do Bash e da Camila. E é claro que alguém tinha que estragar tudo e comprometer o esconderijo deles derrubando um copo ou qualquer outra coisa, e dessa vez foi o Oliver. Mas no fim das contas, eles conseguem, né, criar uma distração e fugir ali do cassino sem ninguém ver eles propriamente. No dia seguinte, o Charles e a Mabel estão ali discutindo sobre as teorias deles enquanto passam pela portaria e acabam vendo ali um robô porteiro chamado Lester, só que sem o E no final, que aparentemente vai estar ali auxiliando o Randall nos deveres dele como porteiro. É uma vibe meio Exterminador do Futuro, assim, né? E o robô foi um pouco perturbador até pra mim, que tava olhando de fora, nem tava lá na frente dele. Mas eu acho que ele vai acabar ajudando de alguma forma com futuras pistas que vão surgir no decorrer da temporada. Tenho fortes suspeitas disso. Nisso, sabe-se lá pra onde esse pessoal tá indo, mas quando eles chegam no apartamento do Oliver, eles encontram lá o Oliver e o Vince, porque o Oliver tinha convidado o Vince para ajudar ele a decodificar o livro do Lester, porque falava sobre pássaros e tal, e o Vince estava sempre ali observando pássaros junto com o Lester. Então, eles fazem um murder board e apresentam para Mabel e pro Charles de um jeito que parece um dia tranquilo no hospício. Sério, esse pessoal é meio esquisitinho. Eles vão apresentando, imitando os pássaros. É um negócio assim meio bizarro de assistir. Aparentemente, tinha sempre uma grande quantidade de pessoas jogando no cassino. Porém, no dia que o Lester morreu, tinham só 5 pessoas: o Nick, o Bash, o Percy Jackson e a Camila. A quinta pessoa eu supus que seria o Lester, porque, né, eles não citaram a quinta pessoa, mas o dia da morte do Lester, imagina-se que ele estaria ali. Mas no fim das contas, quando a gente chegou lá no final do episódio, eu falei: putz, errei, não era. Mas a gente já chega lá. Eu não vou dar uma grande explicação aqui sobre qual pássaro é cada pessoa, porque, não consigo me lembrar. 2, não tenho paciência. 3, não parece ser tão importante assim. O suspeito desse episódio é o Percy Jackson, o Jay, né? Mas como eu disse no último vídeo, eu não acho que ele seja realmente o assassino e eu não vou cair na pilha desse episódio querendo apontar pra ele com todas as forças. Então, pra cutucar o Percy Jackson ali e fazer ele conversar com eles, os nossos 3 podcasters decidem gravar um teaser dessa temporada falando sobre como eles já têm pistas sobre a máfia, que não sei o que, sobre os 2 novos assassinatos que aconteceram. A intenção é que o cara se sinta atacado e procure eles pra tentar se defender. Só que assim, eu achei tudo isso uma escolha muito burra, porque se o cara fosse realmente um assassino maluco e decidisse que ele não quer se defender, ele quer matar quem suspeita dele, porque só os 3 estavam ali com aquela suspeita, ninguém mais sabia. Então, e se ele decidisse isso? Não, vamos sumir aqui com as pessoas que talvez saibam da história e é isso. Ele poderia fazer isso, né? Então, eu acho que esse pessoal de true crime não tem muito amor à vida. Mas a gente sabe que no fim das contas isso não vai acontecer, senão não teria série. Então, vamos só continuar aqui. A Mabel, enquanto tá ali saindo do elevador junto com o Oliver, acaba encontrando a Altia, que é a amiga da Mabel, que é famosa, que eu tinha comentado no vídeo passado, que na real não é tão amiga assim e ela é uma chata. E a gente tem uma baita cena vergonha alheia do Howard, que chega ali naquele momento com o robô exterminador do futuro e começa a dançar a música da Altia na frente dela pra impressionar ela de alguma forma. E, incrivelmente, isso parece funcionar. Ela realmente fica feliz com aquela cena. Mas, assim, eu preciso muito comentar que dá muita dó toda vez que a Altia aparece, dá muita agonia de ver a Mabel ali tentando justificar todas as escolhas de vida dela e tentando fazer tudo na vida dela ser mais importante
do que realmente é, porque parece que ela não se sente o suficiente quando ela tá perto dessa garota. E me dá muita agonia de assistir tudo isso, porque é um negócio que, assim, ela vai fazendo sozinha, sabe? E aproveitando que estamos falando disso, vamos de mais uma suspeita improvável. A Altia. A gente já tinha algumas suspeitas improváveis, né, que era o porteiro Randall, que eu comentei no último vídeo, e os filhos do Nick, que eu também comentei no último vídeo. Não vou explicar o porquê, que já falei antes, não vou falar de novo. Só que agora a gente tem a Altia, e ela me lembra muito a assistente daquela podcaster que foi a assassina em uma das temporadas passadas. De um jeito diferente, mas ela me lembra essa guria, porque essa assistente, ela era sempre aquela pessoa que tava à margem de tudo, mas tava sempre por perto, né? Ela não era notada, ela não era vista, ela era como se fosse uma sombra da podcaster lá, mas ela tava sempre por ali. A Altia, ela já é outra coisa, ela é mais extravagante, ela é mais animada, ela é famosa, né? Ela é conhecida e ela é meio bobalhona, até demais, na real. O que me faz suspeitar dela, porque sempre tem um desses que são completamente bobão, ninguém acha que eles têm capacidade de fazer as coisas e eles acabam sendo os assassinos. Então, isso me faz suspeitar um pouco dela e o fato dela ser aquela personagem que ela tem uma grande capacidade de manipular os outros. Nessa temporada, na real, a gente vê que tem muitos personagens assim, o que torna tudo um pouco confuso e um pouco mais difícil de adivinhar. Mas eu realmente tenho suspeitas sobre a Altia e são suspeitas, acho que bem infundadas, na real. Em nenhum momento parece que ela tem alguma ligação com a máfia de alguma forma, mas eu tenho lá minhas suspeitas. Eu gostaria de deixar isso aqui gravado, porque vai que a série decide seguir o improvável e ser realmente ela, eu quero dizer que eu suspeitei dela em algum momento. E daí, depois desse encontro, a Mabel, ela tem uma conversa ali, né, com o Charles e o Oliver, porque ela até mentiu pra guria falando que ela tinha um contrato lá, eu não lembro o nome do programa, mas que ela tinha um contrato lá nesse programa, e que o podcast dele estava super dando certo. Então, né, o Oliver pergunta o que diabos aconteceu. E a Mabel, ela entra ali num monólogo explicando sobre como ela e a Altia eram super amigas, elas eram as únicas amigas uma da outra. E daí, quando a Zoe, que é aquela guria que caiu do telhado na primeira temporada, morreu, a Mabel ficou meio deprimida, assim, e passou um tempo no Arcônia. Quando ela voltou para a cidade dela, a Altia estava completamente diferente, tinha feito novos amigos e tinha virado todo mundo contra a Mabel. Eu tô contando essa parte quase que exatamente como a Mabel contou pros dois, porque eu acho que isso pode ser importante no futuro. E enquanto a Mabel tá ali desabafando com o Oliver e o Charles, o Oliver recebe um vídeo do Percy Jackson falando que vai encontrar eles pra esclarecer as coisas. E não é que o plano deles funcionou mesmo? É um milagre, não? E o plano do Oliver pra fazer o Jay, né, o Percy Jackson falar, é embebedar ele, mas honestamente eu não acho que um assassino da máfia cairia nesse truque. O que no final das contas me parece que eles não são realmente da máfia, eles são só um pessoal que gosta de jogar. Pelo menos é isso que eles contam, né? Que eles são só uns caras muito ricos que tem dinheiro pra jogar fora e gosta de jogar no cassino da máfia, porque é mais divertido, porque é proibido. É basicamente isso. E o Jay chega até a falar: ai, o único motivo que a gente joga carta aqui nesse prédio é porque ele é o prédio dos assassinatos. O que só foi possível por causa do podcast de vocês. Eu não sei o que. Já tá puxando o saco, né? Mas tudo bem. Logo em seguida que o Jay chega ali no apartamento, né? A Camila também chega. Supostamente ela estava seguindo ele. Em seguida chega o Bash, que é o outro cara que também estava com eles no cassino. Pelo que eles falam, parece que nenhum deles confia muito no Percy Jackson e eles estão ali para se assegurar de que o Percy Jackson não vai jogar eles embaixo do ônibus, que ele vai contar toda a história de verdade e não vai acusar eles dos assassinatos. Só que assim, nessa situação tá todo mundo muito calmo. Eu não acho que seja realmente nenhum dos três, porque mesmo eles sendo bilionários, tendo todo o dinheiro do mundo para se livrar da acusação, eu acho que eles ficariam pelo menos um pouquinho nervosos. Eles fazem ameaças para os nossos podcasters de que eles vão processar eles por calúnia e não sei o quê, se eles não tirarem o nome dos três do podcast. Eu não vou trazer toda a conversa que eles tiveram aqui, mas lembra que no vídeo passado eu falei que os filhos do Nick eram mafiosos tão caricatos que chegava a ser engraçado? Então, esses três, eles são bilionários tão caricatos que chega a ser engraçado. Sério, é aquele estereótipo da pessoa rica. Eu achei até o jeito como eles falam,
tudo é muito, muito caricato. Mas o resumo que eles falam no começo ali é que eles não conheciam o Nick, o que já se contradiz no final quando eles falam que foi o Nick que cortou o dedo do Percy Jackson. Mas a gente já chega lá. Como os três juntos estão acabando com as chances dos nossos podcasters de conseguir realmente fazer um interrogatório, na verdade parece que são eles que estão sendo interrogados, o Charles, a Mabel e o Oliver têm a brilhante ideia de separar os três. Então, a Mabel fala com o Percy Jackson, o Charles fala com o Bash e o Oliver fala com a Camila. E como eles fazem isso, o Oliver leva a Camila pra um tour ali no apartamento enquanto eles conversam, o Charles chama o Bash pra ajudar ele a cozinhar o jantar, e a Mabel só fica ali na sala conversando com o Percy Jackson enquanto bebe uma cerveja mesmo. E eu sinto que mesmo nas conversas individuais, os nossos podcasters acabaram sendo levados na conversa dos três. Eles mais respondem perguntas do que fazem perguntas. E eles acabam dando informações valiosas, principalmente a Mabel pro Percy Jackson, no caso. Ela conta toda a história de vida dela com a Altia, até a parte em que ela disse que tinha conseguido o contrato com o pessoal lá e ela não conseguiu esse contrato. Acho que é Montify, um negócio assim. Que é meio que, acho que é o Spotify deles, né? E eu sinto que eles acabam criando um laço ali entre si, mas na real era só os três, né, o nosso trio principal ali, sendo manipulado pelo nosso trio de bilionários. O Percy Jackson, ele admite que ele tava jogando com o Bash e com a Camila na noite em que o Nick e o Lester morreram, mas ele fala que ele não matou ninguém. Até aí, né, acho que ninguém admitiria que matou alguém, mas vamos lá. Na noite que o Lester morreu, supostamente, o Nick, ele chegou no cassino furioso com um cutelo e depois de ter usado drogas pesadas, querendo arranjar briga, querendo bater em alguém. O Percy Jackson, pra diminuir ali os danos colaterais, foi tentar impedir ele de bater em alguém, arranjar briga, porque os outros dois já são mais velhos e os danos iam ser maiores. Mas o que acontece é que ele acaba tendo o dedo cortado pelo Nick com seu cutelo, e depois disso eles fogem pra situação não ficar ainda pior. E no dia que a Mabel, o Charles e o Oliver encontraram eles no cassino, na real, eles supostamente estavam ali para recuperar o dedo do Percy Jackson. E aparentemente, o Jay, o Percy Jackson, conquistou a Mabel com o discurso dele ali, com a conversa dele, mas baseado nas palestrinhas do início do episódio, eu já sabia que aquilo ali era balela, que não dava pra confiar nele e que ele tava só falando o que ela queria ouvir porque ele tem uma grande capacidade de fazer isso. E não me parece uma pessoa muito confiável. O nosso trio principal. Depois dessa conversa, depois que o pessoal já foi embora, eles conseguem o patrocínio do Wondify. Eu anotei aqui dessa vez, mas não anotei no começo que eu não tinha pegado a referência tão rápido. Que foi o que a Mabel mentiu pra Altia, falando que eles já tinham esse patrocínio, né? E magicamente eles conseguem esse patrocínio logo depois da Mabel contar toda essa história pro Percy Jackson. Tipo, pouquíssimo tempo depois que eles vão embora, ela recebe um e-mail falando que eles querem patrocinar o podcast Only Murders in the Building. Eu acho que já era algo a se suspeitar aí, né? Mas vamos continuar. Eles chegam lá, a moça vai apresentar todo o lugar pra eles, apresenta o estúdio que vai ser o estúdio deles, mostra o contrato, eles assinam no mesmo momento, eles nem viram a página, assim, na mesma hora. E enquanto eles estão ali, né, que eles estão com a pastinha com as evidências deles do podcast, que eles imprimiram umas fotos e tal, enquanto eles estão ali com essas fotos, eles acabam percebendo que o dedo que o Percy Jackson perdeu e o dedo que eles encontraram são dedos diferentes. Ou seja, a Mabel chegou à conclusão de que eles estavam ali enganando eles, de que era tudo mentira. Mas no fim das contas, ninguém sabia que a Mabel e o pessoal do podcast tinham um dedo com eles. Eles não contaram para os outros três. Quer dizer, eles podem até saber, mas não pela boca dos três. Então, no fim das contas, eles não estavam mentindo, eles não estavam enganando ninguém sobre essa parte, pelo menos. O Percy Jackson realmente perdeu um dedo e ele estava esperando encontrar ele no cassino, segundo o que ele fala. Ele não estava esperando encontrar ele num pote cheio de camarão. Então, até aí, nenhuma mentira. E eles começam a discutir ali, né? Os nossos podcasters começam a discutir as teorias deles na frente do pessoal que estava ali mostrando o estúdio pra eles. E a mulher fica olhando pra eles com uma cara impagável, assim, de choque. Mas, no fim das contas, ela fala pra eles que eles não podem falar sobre o corporativo da empresa, ou seja, eles não podem falar sobre o Jay, o Bash e a Camila no podcast deles, porque os três acabaram de comprar parte da empresa. E adivinha só? É por isso que eles estão sendo patrocinados por essa empresa. Porque foi o jeito dos outros três de calar a boca deles, de falar, não, agora você não vai falar, você está preso a um contrato. Venderam a alma pro diabo, né? E venderam por 3 anos ainda. Assim, cara, na moral, quem é que assina um contrato sem ler nenhuma palavra do que tá escrito dele? E se tivesse escrito, agora, nesse momento, você vai doar todos os seus órgãos pra mim, tipo, agora, nesse segundo, não vamos esperar você morrer, você vai ter que
perder todos os seus órgãos, eles são meus agora. Eles teriam assinado aquilo sem ler em momento algum. Então eles acabam ali perdendo as chances de falar sobre os principais suspeitos deles, o que eu acho que pode levar a uma fixação ainda maior para descobrir mais coisas sobre esses 3, mas também vai fazer eles se mexerem um pouco para encontrar outros suspeitos, porque eles não vão poder falar sobre isso no podcast. E toda essa situação torna os 3 fortes suspeitos. Só que eu acho que no fim das contas eles realmente não são os assassinos, nenhum dos 3, e que eles só estavam ali tentando preservar a imagem deles, e o jeito que eles encontraram de fazer isso foi comprando o silêncio dos podcasters com um contrato, o que é completamente comum, né? Se você tem dinheiro, você compra. No fim das contas, eu continuo com as minhas suspeitas do primeiro vídeo, mas a Altia também, né, que é um plus ali. Eu não acho que os 3 sejam os assassinos, mas eu também não acho que eles não sejam problemáticos. Eu acho que eles vão dar grandes problemas aí sim no decorrer dessa temporada. Mas no fim das contas, eles vão ser aquele pessoal que tirou o foco do assassino, que realmente devia ter sido investigado desde o começo, mas eles estavam chamando muito mais atenção do que o assassino, que é uma coisa que sempre acontece ali em Only Murders por um tempo. E a gente tá no 4º episódio, né? Eles não iam chegar e falar, toma aqui o assassino no 4º episódio de uma série que vai ter 10 episódios na temporada. E eles sempre apresentam o assassino no último ou penúltimo episódio. Então, não acho que seria algo tão rápido e tão simples assim. Assim, não previ que o dedo não era do Percy Jackson, mas ainda assim é um plot pequeno, vamos com calma, e a gente ainda tem tempo de descobrir de quem é o outro dedo. Agora me conta aí quais são as suas suspeitas até agora, comenta aí embaixo pra eu saber, pra gente discutir um pouco sobre, e não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos falando sobre os próximos episódios de Only Murders in the Building.